Olá, tudo bem? Está começando agora mais um programa Vida e Saúde e eu espero de coração que você esteja bem ou que você esteja no processo de ficar bem. E para isso, Vida e Saúde está aqui para te dar força, para te dar informação, para te dar motivação para que você viva mais e melhor, não importa a sua circunstância. E antes de começar o programa, eu quero convidar você para refletir um pouquinho numa frase de Philip Yancey que diz o seguinte, uma poderosa frase dele que diz o seguinte: a força pode fazer tudo, exceto o mais importante, não pode suscitar o amor. Que você possa desenvolver o amor com pequenos gestos, pequenos atos no dia a dia e que você possa usar cada vez menos a força para alcançar esse objetivo maior, que é realmente desenvolver o amor e viver o amor. O programa está começando, interaja com a gente, conta pra gente como é que está sendo aí a sua trajetória, você tem conseguido vitórias no processo de mudança? Está conseguindo dormir melhor? As dores no corpo estão diminuindo? O peso também está diminuindo? Como é que está sendo aí a sua mudança? Eu espero que você possa mandar pra gente aqui a sua história, contar, mandar foto se quiser, porque a sua história serve de motivação para outras pessoas. E quando a gente registra essas vitórias, a gente pode relembrá-las e viver com mais força para alcançar o próximo objetivo, tá certo? No programa de hoje vai ter culinária saudável, como sempre, você sabe que aqui tem receita boa para você fazer. Bolo de laranja, zero glúten é a receita de hoje. Dá uma olhada que lindo que ficou o nosso bolo, olha só. E você também pode fazer aí na sua casa, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre deficiência física e para tratar desse assunto temos aqui a doutora Camila Azeredo. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-la e que bom que você aceitou falar sobre esse assunto. A Camila é psicóloga lá no curso de psicologia do NASP, NASP São Paulo, a Faculdade Adventista lá em São Paulo e aceitou o nosso convite para falar sobre esse assunto. Doutora, você gosta de cozinha? Gosto, gostaria de estar mais interagida com a cozinha, mas não. Falta tempo? Falta um pouquinho de tempo. Ah, mas hoje o tempo é nosso. Chega pra cá, vamos pra cozinha. A gente pode começar o nosso bate-papo aqui e junto na cozinha. Sempre bom agregar quando o assunto é comida boa. E você em casa que está assistindo, mas está de repente esperando uma consulta, está fazendo, não pode anotar essa receita agora, não tem problema não, daqui a pouquinho você acessa o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde e é lá que você encontra essa receita com quantidades, passo a passo e outras receitas saudáveis também. Tem um avental para você aí, Camila, se você quiser se aventurar, a gente pode proteger aqui. Isso. Muito bem, anota aí os ingredientes que você vai usar para essa receita. A gente vai usar 250 ml de suco de laranja, 2 ovos de linhaça, já eu explico esse segredinho aqui. Conhece ovo de linhaça, Camila? Um pouquinho. A gente vai usar também 1 xícara de farinha de arroz, meia xícara de fécula de batata ou amido de milho, 1/4 de xícara de polvilho doce, 1 colher de chá de vinagre de maçã, 1 colher de sopa de fermento em pó, açúcar demerara, 3/4 de xícara e 1/4 de óleo vegetal, 1/4 de xícara de óleo vegetal. Pode pegar o açúcar demerara pra gente, por favor, doutora? E eu vou pegar o óleo aqui. E o primeiro passo dessa receita é explicar pra você o que é esse ovo de linhaça. Na verdade, ele é a linhaça triturada, vou pegar aqui já. A linhaça triturada que a gente deixa de molho, ele forma então quase que uma gelatina, uma geleia, bem molinho. São 2 colheres de farinha de linhaça dourada e 4 colheres de água. Deixo de molho por mais ou menos 20 minutinhos e aí ele se torna então essa liga aqui que vai fazer a vez do ovo na nossa receita. Legal, né? Muito legal. A receita é muito simples, a gente vai usar o liquidificador para bater. Olha, já vai ficando com água na boca aí, olha como é que tá o bolo. Que lindo que vai ficar o nosso bolo depois de pronto.
Tá cheiroso por aqui, né, gente? Super. Gosto muito dessas receitas práticas de liquidificador, porque hoje em dia a gente tem pouco tempo na cozinha. Então, se você puder fazer alguma coisa um pouco mais rápida, ótimo. Vou colocar no liquidificador o suco de laranja. Também 3/4 de xícara de açúcar demerara. Onde a gente encontra esse açúcar? O açúcar demerara, hoje em dia a gente está achando em quase todos os mercados, até nos mais simples já estamos encontrando, porque ele é um processo antes do açúcar cristal. Então ele é um pouco mais natural, tem mais fibras e como o uso dele está muito em alta, está sendo mais fácil encontrá-lo. Agora eu vou bater, então, junto com a linhaça, ou o ovo de linhaça, que a gente está chamando aqui. Olha, ele vai ficar firmezinho. Também o vinagre de maçã, que é mais ou menos 1 colher de chá. E 1/4 de xícara de óleo vegetal. Gosto muito de usar o óleo de girassol. O quarto tá aqui já, eu procurando, mas tá aqui. 1/4 de xícara de óleo de girassol, de milho, de soja também pode ser. Agora é bater. Enquanto isso, doutora, eu vou misturar. Você pode fazer isso pra gente? Pode. Colocar os ingredientes secos. Com essa espátula? Pode usar com essa espátula sim, não tem problema. Pode misturar farinha de arroz, fécula de batata, que é um ingrediente bem fininho. E o polvilho doce também vai ajudar naquela questão de deixar a massa, não deixar a massa quebradiça. O glúten, ele tem essa habilidade, pode deixar, tá ótimo assim. Ótimo. Por último, fermento químico, 1 colher de sopa de fermento químico. O glúten, ele tem a habilidade de deixar a massa mais elástica, mais agregada. Quando a gente faz receita sem glúten, usando farinha de arroz e outras farinhas, a tendência é que essa receita até fique mais macia, fique levinha, mas ela não fique, ela fica quebradiça. Polvilho doce e a linhaça vão aqui fazer às vezes dessa liga para deixar a receita não só macia, mas também agregada, tá? Agora é misturar o que a gente bateu no liquidificador aqui. Isso. Tem que misturar de uma maneira Misturar, a gente especial. vai misturar. Normalmente a gente não bate por conta do fermento. E aí eu gosto muito de usar, doutora Camila, esse batedor aqui, esse fouet, para ajudar essa mistura. Você me ensina como é que bate? Olha, na verdade eu só mexo assim, olha, eu não vou bater não, olha, dou uma mexida assim. Pode tentar. Hoje eu tô aproveitando a presença da doutora Camila aqui com a gente, que vai tratar daqui a pouquinho sobre deficiência física. Tá vendo? Ele fica um pouco mais líquido mesmo. Enquanto isso, eu vou pré-aquecer o forno a 230 graus. E preparamos aqui uma assadeira antiaderente. Coloquei até um fundinho aqui de papel manteiga para ajudar depois a desenformar. Acho que já deu, hein? Acho que já. Tá ótimo, não tá? Ó, a textura é assim mesmo. Ele é um pouco mais líquido do que um bolo normal. Já tá aqui o fermento. Misturamos juntos com os ingredientes secos. Agora vamos despejar então na assadeira. Tá vendo? Você veio para falar e acabou colocando a mão na massa. literalmente, assim que é bom, né? Que Muito delícia, bem. mas a cozinha é terapêutica, né? A gente já fala isso. Eu gosto tempo muito todo, né? de usar o momento da cozinha realmente para relaxar, para pensar que com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente faz uma coisa só, agregar, né? Realmente é terapia. Camila, agora isso vai ao forno e a gente vai deixar aqui
por 30 minutos assando, tá bom? Ok. E a gente não vai esperar não, vamos provar o que já tá pronto? Olha que lindo, vamos levar lá pra mesa. Você pode decorar, a gente usou aqui um truque interessante. Ao invés de usar açúcar de confeiteiro aqui em cima, que não é tão bacana para a saúde, a gente usou uma peneirinha e colocamos polvilho doce só para dar esse efeito bonitinho aqui no nosso bolo. Gostou? Faz em casa também. Vamos lá, doutora, se quiser tirar o avental, pode tirar. A gente vai sentar e vamos partir da nossa conversa para cá agora. Vamos ver a textura desse bolo. Tá muito macio. Ninguém vai acreditar que é um bolo. Olha só. Que lindo Que ele lindo. ficou. Lindo, lindo. E o cheiro tá recendendo por aqui. Tá aqui. Bora provar? Vamos. Não é fim de vida e saúde não, gente. É começo de vida e saúde. A gente tá invertendo tudo aqui hoje, porque tá muito bom. Bom, né? Receita ideal para você fazer para receber o final de semana, amigos, pro lanche da tarde, pro jantar. Receita bem levinha. Quero mostrar mais uma vez para vocês como é que ficou por dentro. Olha, tá ultra macio. Tá bem fofinho, olha lá. Pouquinho óleo, não vai leite, não vai glúten. Essa é a receita do Vida e Saúde de hoje. Não vai ovo também, né? Só o ovo vegetal de linhaça. Doutora, é o seguinte, o assunto de hoje é um assunto que a gente precisa tratar porque nós estamos vivendo a era da inclusão, a era da aceitação, da acessibilidade, mas parece que é muito difícil mudar uma cultura. Entender um deficiente físico e deixar ele fazer parte do mundo público, da vida acadêmica, não é uma tarefa fácil, vem acompanhada de muitos desafios. Queria tentar, vamos definir primeiro o que é uma deficiência física. A deficiência física a gente pode entender como diferenças motoras que vão comprometer a mobilidade, a coordenação e aí vão levar ao mau funcionamento de alguns membros ou a paralisia total ou parcial também. Isso é a definição de deficiência física. É a definição de deficiência física. Então, algumas questões estéticas que não vão atrapalhar o mau funcionamento não vai ser deficiência física. Tá certo. Quais são as causas possíveis de uma deficiência física? As causas são muitas, né? São causas congênitas, então algumas pessoas nascem, algumas pessoas adquirem, então pode ter fatores bacterianos, fatores externos, acidentes, né? Digamos assim. São muitas as causas. E normalmente a gente fala muito sobre inclusão e as escolas têm trabalhado muito esse tema também com as crianças já pequenininhas. Como é que é feito esse trabalho para receber essas pessoas com necessidades especiais por serem deficientes físicos? O ideal seria que a gente entendesse, né, essas pessoas como pessoas diferentes, que trazem algumas potencialidades, algumas características diferentes e que a gente nem precisasse usar esse termo inclusão, porque elas não estariam exclusas, né? A gente não precisaria excluir para depois incluir. O ideal seria que a gente entendesse, acolhesse, se aproximasse, né, dessa pessoa como qualquer uma pessoa, parte da nossa sociedade. Certo. As escolas, elas, além do movimento de tornar acessível a escola, com equipamento, com estrutura, você com uma quer dizer? estrutura, né? Então as rampas de acesso, né? As barrinhas nas escolas, os banheiros adaptados. Além dessa estrutura que hoje a gente ouve muito falar e encontra em vários locais, pode preparar as pessoas, né, que estão ali, e não só nas escolas, para acolher esse deficiente físico, para ter um olhar de proximidade para ele. Adaptando, quem sabe, também atividades e acolhendo nos momentos
normais, de participação de toda a turma. Exatamente. Entendendo que ele vai ter algumas dificuldades de mobilidade, por exemplo, mas que ele vai ter algumas dessas potencialidades, então que ele pode se desenvolver em outras áreas. E aí focar nessas áreas que ele pode se desenvolver é um bom caminho. Agora é o seguinte, a gente como está falando muito sobre acessibilidade, a Rafaela Martins preparou para a gente uma matéria interessante mostrando como algumas pessoas conseguem se superar mesmo com deficiência física. Dizer que o esporte faz bem para a saúde é chover no molhado, não é mesmo? Já está mais do que comprovado que a prática de exercício físico faz bem para a mente e para o corpo. Para as pessoas com deficiência física, a prática de esporte pode representar muito mais que saúde. O esporte é uma ferramenta muito importante para qualquer pessoa com deficiência. Então, ele traz benefícios diretos na questão da saúde, porque você tem toda a parte de trabalho corporal, então, através dos educadores físicos, então, as crianças, adolescentes e os adultos que praticam esse esporte, eles têm a questão de toda a movimentação e autoconhecimento, conhecimento do seu corpo, das suas limitações também. E o esporte auxilia não só no aspecto físico, mas também no aspecto emocional. Então ele é um aspecto bem importante para melhorar toda a questão da autoestima da pessoa com deficiência, automaticamente dos seus familiares, porque a pessoa passa a ter uma vida saudável, com mais qualidade de vida, e aí os familiares todos também ficam mais felizes, né? Além de benefícios para o corpo, o esporte ajuda e muito a trabalhar outros aspectos da vida. No caso do Luca, o esporte fez e ainda continua fazendo a diferença. Esse daqui é o Luca, ele pratica basquete sobre rodas há 5 anos. Luca, conta pra gente, como o esporte te ajudou na superação mesmo, no dia a dia? Então, o esporte, na verdade, me ajudou em tudo. Para ser independente na rua, para eu me virar mesmo, para eu conseguir ter uma melhor independência, na verdade, para conseguir viver melhor. Os benefícios são muitos, mas os desafios também são bem grandes. Os grandes desafios são a adaptação ao próprio material, que às vezes muitos não estão acostumados com a cadeira esportiva, né, com todos os equipamentos que eles têm, as faixas e tudo mais. E também a questão das regras da modalidade, então entender como funcionam todas as regras e a logística de treino, como cada um leva o treino de algum jeito. O Luca também concorda com o técnico. Os desafios são vários, porque é toque de cadeira, você tem que ter força, tem que ter jeito para acertar a bola na cesta, você tem que ter tudo. Você tem que ir aprendendo cada vez mais, ouvindo os técnicos, os professores, para você ir suprindo cada vez mais para você conseguir ter um melhor desempenho dentro de quadra. Mesmo os desafios sendo grandes, os benefícios superam e o esporte se torna paixão e solução para muitas coisas. Foi amor à primeira vista com o basquete? Foi amor à primeira vista, porque eu fazia natação. Eu fazia 4 anos de natação e acabou que foi amor à primeira vista mesmo. Eu me apaixonei totalmente. Obrigada, Rafaela. Olha que legal a gente ver pelos dois pontos de vista, né? Tanto o deficiente físico como quem está ali convivendo, estimulando, incentivando o crescimento. É importantíssimo a gente se preparar, mas o deficiente ele também precisa se ver capaz. Precisa se ver capaz, precisa se reconhecer, né? Tem aí toda uma fase de aceitação, principalmente quando essa deficiência é adquirida, né? Depois de uma certa fase da vida. Mas os deficientes físicos, eles costumam ficar mais restritos, né? Se isolar, às vezes por não reconhecer esses potenciais deles, né? Então, quando eles reconhecem, eles se descobrem, como você falou, eles conseguem interagir e conseguem se sociabilizar muito bem. É muito comum que até quem conviva ou quem vai receber alguém tenha a ligeira impressão de que o deficiente físico ele tem outras limitações, mas a deficiência muitas vezes está limitada só a uma mobilidade, a uma coisa motora, mas não está deficiente intelectual,
ou mental, não é mesmo? Eu acho que daí a importância da gente conhecer as deficiências, porque a gente quebra uma série de preconceitos que a gente tem sobre elas. Então, é muito comum você olha um deficiente com uma certa limitação de mobilidade e você já atribui várias outras deficiências sensoriais, então ele não escuta, eu vou falar mais alto, né? Ou mentais também, né? Outras deficiências mentais. E aí com isso a gente não consegue olhar para ele, né, e conhecer de verdade o que ele consegue fazer, o que ele pode fazer e como a gente pode ajudar. Se a gente conhece, além de quebrar preconceitos, a gente sabe como ajudar, mas a gente não tira também a autonomia dele. Você falou uma vez pra gente que o indivíduo, gostei muito de uma metáfora que você usou, que o indivíduo ele tem várias potencialidades. E se uma potencialidade está limitada, como no caso da deficiência física, as outras potencialidades de repente vão se fortalecer ou vão se sobressair? É um pouquinho de como a gente trabalha com algumas limitações. Quando a nossa vida tem várias áreas, né? A gente tem a área da saúde, a gente tem a área familiar, a gente tem a escola, a gente tem o trabalho, a gente tem a interação social. Quando uma dessas áreas está mais frágil, a gente procura potencializar, a gente procura enfatizar a outra, né? E é como se fosse um prédio que tem várias colunas. As colunas que sustentam, cada uma dessas áreas seriam essas colunas que sustentam um prédio. Então, se uma está mais rachadinha, a gente vai fortalecer a outra, para que ela sustente, ou até vai criar novas. Então, tem outras possibilidades que começam a surgir. O esporte, como a gente viu na matéria, é uma dessas. Então, você cria outras colunas para sustentar, né? Para sustentar essa vida, para fortalecer essa vida. E quem sabe, diante da adversidade, a gente tem visto muita gente se destacando, as Paralimpíadas, né? Os artistas que pintam com a mão, com a boca, com os pés, tem tanta coisa maravilhosa que, de repente, surgiu a partir de um problema, a partir de uma limitação. E aí esses pilares, como você gosta de dizer, né? Realmente se fortaleceram tanto que acabaram se tornando um motivo de vida para essa pessoa. Exatamente, a gente fortalece esses outros pilares, fortalece a interação social, por exemplo, né? Que pode ficar comprometida. Então, as pessoas até que estão próximas, que convivem, elas podem estar mais sensíveis a isso. Sensíveis a se aproximar, sensíveis a criar amizades, né? A ser amigo, a ajudar mesmo, a conhecer. Porque essas outras áreas estando mais fortes, né, a vida ganha um outro sentido. Ganha novo significado mesmo. Qual é a diferença? Por que algumas pessoas conseguem sair da normalidade, mesmo dentro de um quadro especial, mesmo sendo deficiente, e conseguem se destacar? O que elas têm de diferente? Eu acho que justamente por essa capacidade de olhar para as outras áreas da vida. Então, se a minha vida está toda em função de uma área só, de uma coluna só, e essa coluna fica frágil, a vida desmorona junto. E eu fico olhando o problema, só o problema. Aquele problema toma conta da vida e a vida desmorona junto com ele. Então, essa capacidade de olhar que outras coisas, que outras áreas na minha vida eu posso me dedicar, né? E eu posso ampliar, eu posso criar de alguma maneira. Muitas vezes as pessoas que convivem, que cuidam, precisam sim de um olhar mais atento, inclusive profissional, para dar conta de ajudar a estimular essa pessoa com necessidades especiais. Como é que é feito esse trabalho com os familiares, vamos dizer assim? A gente trabalha trazendo esse equilíbrio, né, entre o oferecer ajuda e trazer e dar, ensinar a autonomia, na verdade, para essa pessoa. Então, a família tem que aprender também a cuidar com as suas próprias inseguranças, né? É difícil, às vezes, a gente lidar com deficiente físico, porque esbarra em algumas das nossas limitações também, né? Da paciência, da tolerância e da persistência. Da persistência, exatamente. Então, você dá autonomia e você perceber que aquela pessoa pode ser capaz de muitas coisas, sem tentar proteger demais, né? Sem tentar proteger. Nesse caso, a proteção exagerada gera limitação também. Gera limitação. A pessoa deixa de reconhecer essas potencialidades que a gente tanto fala que ela poderia ter. Tá. Doutora, como é que a gente faz, então, para trabalhar um deficiente que, de repente, teve uma deficiência adquirida e aí ele vai precisar readaptar-se às funções do dia a dia? Como é que é feito esse processo, esse trabalho, do ponto de vista psicológico?
Primeiro a gente precisa entender que ele vai passar por algumas fases, né? Então ele vai levar um choque, ele vai negar, ele vai passar por uma fase de luto, porque a minha vida toda foi embora por conta daquela deficiência. E em cada fase, a gente precisa respeitar os sentimentos que vêm junto com essas fases. E sentir, e estar disposto a acolher, a entender esses sentimentos que vêm naturalmente com essas fases. E trabalhando para que ele chegue nesse ajustamento, na verdade, para que ele entenda a deficiência dele e para que ele consiga enxergar as capacidades dele a partir dali. A vida toda não foi embora por conta, né, de uma deficiência física. Que outras coisas eu posso trabalhar, que outras coisas eu posso aprender. E graças a Deus a gente vive numa época em que a adaptação ela está muito mais acessível. Esses dias eu participei de uma corrida com o nosso diretor aqui, o Danilo, que quero até parabenizar, viu, Danilo, que correu aí os primeiros 5 quilômetros dele. E aí a gente estava torcendo, olhando, e eu me deparei com vários corredores com limitações físicas, crianças inclusive, muito bacana, e um corredor sem as 2 pernas, ele correu de muleta, gente. Que inspiração, que bacana ver que uma limitação tão séria não o fez parar. Estava correndo, chegou muito bem e certamente ele inspirou muita gente naquele domingo. E é tão bonito quando isso acontece desde criança, né? Quando você vê uma criança que está desde cedo sendo estimulada, né, a aprender, estimulada a ter uma vida diária que ela consiga se adaptar e que ela consiga fazer todas as atividades, ela consiga praticar um esporte. É isso aí. Doutora, eu quero agradecer a sua participação e a gente recebe a doutora Camila aqui numa próxima oportunidade. E você que de repente não tem uma deficiência física, mas se sente limitado, entregue sua limitação na mão de Deus e olhe para frente, olhe para cima e aprenda a lidar, a fortalecer esses pilares aí da sua vida para que você saia dessa mesmice e viva todo o potencial que Deus preparou para você. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchauzinho! E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro das novidades do Vida e Saúde.